que você está fazendo, Bruno? Tá aqui há um tempão. Tão concentrado? Tá estudando? Não estou estudando não, mãe. Eu estou desenhando uma camisa. Vou colocar para a senhora ver como ficou legal. Que isso, garoto? Você tá maluco? Isso aí é o símbolo do Hitler. Isso é crime. Não pode sair por aí com isso. Quer ser preso? Que isso, mãe? Tá doida? A camisa é minha. Como pode alguém me prender por causa disso? Não faz sentido nenhum. Ah, não é, sabichão. Você não sabe de nada. E a senhora? Sabe de quê? Me explica então se a senhora sabe. Eu não sei por que exatamente. Sei que não pode, que é crime, que você não vai usar e pronto. Vou sim. Que coisa! Comprei e vou usar. Seu abusado. Ainda bem que seu pai tá em casa. Marcos, vem aqui. Teu filho tá doido. O que houve? Que isso, garoto? Tira isso agora! Você não pode usar isso! É crime! Isso é a suástica do Hitler! Vocês nem sabem quem ele foi! Foi poderosão! Mandava pra caramba! Todo mundo respeitava ele! Ele era muito maneiro, muito maneiro! Onde você aprendeu isso, garoto? Na escola? O professor de História falou um pouco de Segunda Guerra Mundial. Você sabia que ele tirou a Alemanha de uma crise horrível? O povo amava ele. Todo mundo ia pra rua pra ver ele falar. Todo mundo mesmo. E falou mais o quê? Sei lá, pai. Um monte de coisas. Não peguei tudo, né? Não sou computador. Mas vi no livro que esse era o símbolo que ele e todo mundo usava. E resolvi usar também. Olha só, garoto. Não quero saber. Eu que mando aqui. Você não trabalha e não se manda. Tire essa camisa agora, antes que eu perca a cabeça. Enquanto morar na minha casa, vai fazer o que eu mando. Sempre assim, né? Na marra. Tudo bem, não vou usar. Tudo bem. Como em muitos casos, Bruno não perguntou mais nada ao professor. Não pesquisou mais sobre o assunto e a coisa esfriou. Esfriou tanto que Bruno nunca mais viu a camisa ou mesmo pensou nela. Passados muitos anos, nem mesmo se lembrava se tinha saído-se bem em história naquele ano. A única coisa que ficou marcada sobre o tema foi: Hitler era poderoso. Hitler tornou a Alemanha grandiosa. Hitler era corajoso a ponto de enfrentar todo mundo pelo seu país. Hitler, de forma quase inconsciente, continuou parecendo o máximo para Bruno, ainda muitos anos depois disso. Bruno nunca virou nazista, nunca exibiu uma suástica em seu corpo, mas Bruno adorava história e pretendia um dia fazer a faculdade. Cursava o 3º ano do ensino médio em um colégio público no centro do Rio de Janeiro. Já sabia algumas coisas sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o nazismo, mas tudo ainda muito aos pedaços. Tudo lhe parecia perdido em um passado remoto, sem consequências para depois da guerra. Soube que um homem que viveu na época da Segunda Guerra Mundial iria falar sobre ela perto de seu trabalho, em um colégio público de ensino noturno, sua escola. Era uma palestra com um judeu, sobrevivente do Holocausto, dizia o cartaz exposto em um dos corredores do colégio. Bruno não sabia nada sobre os judeus. Muito menos se lembrava o que eles tinham a ver com a Segunda Guerra Mundial, ou o que era o Holocausto. Ele foi a uma palestra de Alexander Heinrich Lacks. Boa noite. Sou testemunha, não sou palestrante. Tudo que vou contar não é coisa bonita. Vivi na minha própria pele. O que aconteceu não pode se repetir. Isso nunca mais pode se repetir. Nasci na Polônia, era polonês. Hoje sou brasileiro de corpo e alma. De corpo e alma mesmo. Eu acho que sou brasileiro nascido em Polônia.
Sou judeu. E aproveitando, sei que ser judeu é algo muito distorcido. Primeira coisa que se pensa é que judeu é pão duro, não paga cafezinho para ninguém, judeus são todos ricos, judeus são comunidade fechada, ninguém pode penetrar nessa comunidade, judeus querem dominar o mundo, judeus querem dominar o mundo. Só faltam dizer que judeus têm chifres. Chifres tudo é ruim em judeu, tudo é ruim em judeu. Não é verdade, não é verdade mesmo. Por exemplo, não é tão rico tão assim, tão rico. Tem ricos, tem pobres, normal. Raramente se vê no noticiário judeu envolvido em falcatrua ou assassinato, por exemplo. É gente muito boa. Isso também não é verdade. Judeu não é melhor nem pior que ninguém. Cada pessoa tem sua índole. Nós queremos para o bem, mas tem safado também. Então, não é porque é judeu que é ruim, ou é cristão que é bom, ou é judeu o bom, cristão ruim. Cada pessoa é uma pessoa, mas há preconceito. Sabemos que havia preconceito com os judeus em Alemanha nazista. Os judeus eram perseguidos. Não podiam entrar num parque, num cinema, em restaurante, não podiam nem sentar em certos lugares. Não podiam nem trabalhar em certos lugares também. Então muitos viam isso e diziam: mas nós somos alemães, nós somos poloneses, somos judeus, mas somos alemães, somos poloneses. Isso é errado, gente. Quando vemos algo de errado, temos que protestar. Não podemos deixar acontecer. A Alemanha anexou a Áustria, Tchecoslováquia e ninguém falou nada. Logo eles quiseram uma parte de Polônia. Logo se via cada vez mais suásticas. Vocês sabem o que é suástica? Emblema nazista? Representa tudo de ruim, tudo de pior. Significa exclusão, preconceito, racismo. Significa morte. Na Alemanha, se você não tem pais ou avós alemães, você não é alemão. Em outros lugares, se nasce, você é daquele lugar. Na Alemanha, não é assim. Havia muitos descendentes de alemães que viviam e nasceram em Polônia. Eles aderiram em peso ao nazismo. Foram avisados que o exército alemão iria invadir por completo, e quem resistisse seria morto. O estado de Lodz foi anexado à Alemanha, ao Terceiro Reich. Era como se já estivéssemos em Alemanha. Começaram as leis racistas de Nuremberg. Judeus tinham que usar uma estrela Davi amarela, uma na frente e uma nas costas, para se diferenciar do resto da população. Não podíamos mais andar na calçada. Tínhamos que andar no meio-fio, na sarjeta. Se víamos alguém com suástica ou uniformizado, tínhamos de tirar chapéu. Se tirávamos chapéus, diziam assim: venha cá, judeu, por que você não tirou chapéu? Você me conhece? E antes de responder, já te dava uma surra no judeu. Se não tirava, chamava também: vem cá, judeu, por que não tirou chapéu? Não sabe que tem lei? E dava surra da mesma forma em judeu. Pegavam judeu para limpar as coisas, bueiros, quartéis deles, e tinham que limpar tudo com a mão.
Era comum também mandar cavar vala, tirar roupa e cantar e dançar canções litúrgicas. Muitos não voltavam mais para casa. Meu pai era branco, louro, de olhos azuis. Eles berravam de manhã até de noite que esse era o modelo nazista, alto, louro e de olhos azuis. Meu pai era assim. Diziam que judeus deveriam desaparecer de terra e que outros povos seriam escravizados. Veja bem, Hitler não era alto, louro e nem tinha olhos azuis. Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, era baixo, puxava da perna, tinha cabelo preto e olhos castanhos. Meu pai tinha medo de sair. Muito também porque era alto, louro e olhos azuis. Minha mãe também tinha medo. Eu, que não tinha 12 anos, saía de madrugada com muito frio para ir para a fila de pão. E às vezes era denunciado como judeu por alguns poloneses ou algum polonês que passasse. Saía da fila sem levar pão para levar para casa e debaixo de pontapés. Não falo isso com raiva, com ódio. Não tenho isso. Mas fico muito sentido. Eu brincava com os poloneses, ia ao cinema com eles. E bastou alemães entrarem para eu virar o judeu e eles os poloneses. Quando vou à Polônia para o encontro de sobreviventes, não dou a mínima a poloneses. Começaram a falar que iriam construir guetos. Eu não sabia o que era guetos. Bem, desde a antiguidade, do século II, que a igreja proibia cristãos de viver com judeus. Isso continuou pela Idade Média. Nazistas trouxeram a Idade Média para o século XX e começaram a fazer guetos. Na maior parte da cidade de Lodz, essa parte da cidade foi cercada com arame farpada e tábuas, e judeus da cidade e arredores tinham que entrar nesse gueto. O gueto, apertado, caberiam 25.000 pessoas. Fomos postos em 165.000. Muitos ficaram ao relento. Nas casas eram 5 ou 6 famílias em um quarto, em uma sala. Era um horror, um horror. E claro, com essa quantidade de gente, faltava higiene e logo começaram a surgir doenças. Mas o pior de tudo era a fome. Simplesmente não tinha comida, não tinha comida. Queria saber, alguém aqui passou fome? Possivelmente alguns já passaram necessidade. Você tinha vontade de comer, não era fome. Você comeu e poderia comer 3 vezes mais, mas comeu, tinha vontade de comer. Fome é indescritível.
Entre vontade de comer e fome há uma distância enorme. Cabeça girando, barriga vazia, perde noção de seus parentes. Tem um único pensamento: arrumar alguma coisa para botar no boca. Se via pessoas inchadas de fome caindo e morrendo nas ruas. As pessoas estavam morrendo pelas ruas. Quando se morre de fome ou frio, suas pálpebras não fecham. Os olhos não ficam vidrados. Parece que pedem, e se tiverem algo para comer, vão levantar. Mas estão mortos. No primeiro mês no gueto, tínhamos 5.000 mortos. Abriram uma vala atrás do cemitério e os mortos foram jogados lá, e em cima deles colocaram cal virgem, pois o cal virgem não deixa passar mocheiro e come até ossos. Então, disseram que teríamos fábricas e que dariam a matéria-prima e que nos pagariam com comida. Eles, quando cercaram o gueto, permitiram que fizéssemos escolas. Eu tinha 12 anos e fui à escola. Nazistas tiraram retratos a cores, chamava aquacolor. Tiraram fotos e dissecavam pessoas, para no futuro mostrar como eram judeus para as pessoas. Eu tirei essa foto. Um dia disseram que tínhamos que estar vestidos no dia seguinte. Quem não estivesse teria que voltar no outro dia. Meu pai teve uma luz e me escondeu na casa de minha avó, que ainda estava viva, que depois foi assassinada. Eu não fui à escola. A escola toda foi levada a extermínio. O único sobrevivente, não de uma classe, de uma escola, fui eu. A foto é essa. Essa foto que vocês estão vendo. Vejam o olhar triste dessas crianças. Estamos com panelas para ganhar uma sopa. Vejam a roupa surrada e as estrelas amarelas que nós que tínhamos que usar, já tínhamos 12 anos. Tem um aqui que sorri e não tem estrela. Esse sou eu. Olha a roupa que eu usava. Olha a roupa que eu usava. Bem, eles disseram que iriam fazer fábricas, oficinas e que eles nos pagariam com comida. Foi feito em um instante, foi feito rápido. Olha, gente, para viver normal, precisamos de 2.400 calorias. Normal, para viver normal. Era tudo racionado. Alemães recebiam ração de 2.400 calorias. Poloneses, não judeus, ganhavam metade, 1.200. Mas não passavam fome não, gente, não passavam. Eles estavam livres, podiam ir em roça, ter porco, galinha, pão, farinha. Além disso, tinham bastante lugar para fazer horta. Não passavam fome. Nós, no gueto, trabalhando de sol a sol, ganhávamos 200 calorias. E o que eram essas 200 calorias? 1 quilo de pão para 5 dias. Depois passou para 6. Mas não era esse pãozinho que nós comemos hoje de manhã, na padaria, que compra em padaria. Não, era um pão preto. A casca era tostada. E por dentro era uma lama.
e diziam que estava misturada com serragem. Também uma sopa que servia de legumes, mas quando caía uma casca de batata na sopa já se pensava: será que amanhã vai cair casca de batata em minha sopa? E uma água preta que diziam ser café. Café eles também não tinham. É provável que com essa dieta, uma pessoa consegue viver no máximo 12, 13 meses. Eu vivi 5 anos e meio com essa dieta. Não me pergunte como sobrevivi. Por Deus, eu não sei. Eu sei que sobrevivi. Sobrevivi para estar aqui com vocês e dizer que isso nunca mais pode acontecer com ninguém. Por isso estou aqui. Como? Eu não sei. Eu não sei. Bom, nesse inteirinho, a Alemanha nazista invadiu a União Soviética, a Rússia. Pensávamos que russos não fossem ganhar a guerra, pelo menos chegar perto da cidade, libertar mulheres, mas foi justamente o contrário. O exército alemão avançava por áreas russas e víamos que nosso destino era aquele mesmo. Teríamos que ficar no gueto, trabalhar e morrer de fome e de frio. Mas eles disseram que tomaram tanto terreno na Rússia que quem pudesse ir, poderia. Quem quisesse ir, poderia. Mas que seria tão bom que para ir tinha que ser voluntário. Não poderia ir todo mundo. Muitos se inscreveram. Inclusive tio meu, irmão de minha mãe, se inscreveu para ir trabalhar em Rússia. Mas olha, gente, inventaram algo tão diabólico, mas tão diabólico que só entra na cabeça nazista. Fizeram um caminhão hermeticamente fechado, o cano de descarga que levava o monóxido de carbono, esse que polui, esse gás, era dirigido para dentro do carro. E quando girava o motor, monóxido de carbono matava pessoas lá dentro. Que essa gente sentiu lá dentro, hein, gente? Nessa morte que levava de 25 a 30 minutos. Depois eles substituíram por um gás que matava mais rápido, que chamava Zyklon B. Mas isso foi depois, não foi agora, foi depois. Mas como se perderam contato com as pessoas? O voluntariado começou a diminuir. Onde estão essas pessoas? Foram embora? E onde estão? Onde está essa gente? Mas eles precisavam manter essa máquina de morte. Então decretaram: de hoje em diante não vai haver mais voluntários. Decretaram toque e recolher e avisaram. Quando chegaram, ouviram um tiro. Temos que descer e eles vão decidir quem pode ficar em gueto e quem pode trabalhar. Entre aspas, em Rússia. E avisaram: quem for pego em esconderijo será sumariamente assassinado. Assim mesmo, algumas pessoas começaram a fazer esconderijos. Inclusive meu pai.
Em 1944, durante esses 2 anos seguiram as deportações, a chegada de outros grupos de outras partes de Europa. Continuavam as mortes por fome e por frio. Ainda havia 70.000 judeus no gueto. Dos 165.000 que entraram, só restavam 1.500. Todos foram exterminados, inclusive todos os meus parentes. Disseram que frente de batalha se aproximava, que o gueto seria dissolvido e que nós seríamos levados para a Alemanha. E que na Alemanha, ao invés do dinheiro do gueto, que não valia nada, era artificial. Você ganhava esse dinheiro e só dava para comprar as 200 calorias. Dava o dinheiro e pegava 200 calorias. Na Alemanha, nós ganharíamos em marcos. Vai ter cantina, sabíamos que era bobagem, que não era verdade. Diziam, vai ser bem melhor lá, e quem for pego no esconderijo será sumariamente fuzilado, e quem se apresentar voluntário ganha 1 quilo de pão. Como tínhamos que mudar de esconderijo o tempo todo, porque o gueto era esvaziado e algumas ruas também eram esvaziadas, não conseguíamos mais comida para comer. E meu pai disse, vamos nos entregar aos carrascos. Não tinha outro jeito. Fomos nos apresentar. Chegamos lá, o trem já estava pronto. Os vagões de gado, todos lá. Ganhamos 1 quilo de pão. Cada um de fato ganhou 1 quilo de pão. Eu estava com 6 dias de vida na minha mão. 6 dias de vida. Hoje não consigo ver a riqueza como eu via. O que estava naquele quilo de pão que estava em meu mão. Não tem riqueza que possa se comparar. Fomos postos em vagão, fechados por fora. E trem começou a andar. Era em agosto, era quente ainda. O pão foi devorado na mesma hora. Ninguém queria saber quanto tempo vamos viajar. Foi devorado em mesma hora. O trem seguia e continuava. Entramos em desvio, já em madrugada, tinha um complexo de chaminés. E saía uma fuligem de chaminés. O céu estava todo vermelho. Olhei e fiquei todo satisfeito. Disse, papai, olha, papai, desta vez alemães não nos enganaram. Chegaram numa metalúrgica, veja, tem alto forno, que faz aço. Disse para meus pais. Eu sou metalúrgico. Quando sairmos, vocês vão dizer que são metalúrgicos também e vamos ficar todos juntos? Não esqueçam de dizer que são metalúrgicos também. Abriram portas e na base de pancada eles diziam, fora, 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 fora. Meu pai me segurou forte pelo braço para não nos perder. Avisaram lá na frente, mulheres para um lado, homens para outro lado. Minha mãe foi levada em um cordão. Não deu tempo de me despedir de minha mãe. Nem meu pai se despediu da mulher dele. Vi minha mãe fazer de longe assim, um aceno com mãos. Foi a última vez que eu vi a minha mãe.
Parecíamos que estávamos em outro planeta. Puxava para lá, correndo para cá, homens para um lado, mulheres por outro, os mais idosos para o outro lado, cachorros por toda parte. Olha, parecia que estávamos em outro planeta e estávamos nesse planeta aqui. E quem fez isso não foram esses monstros que você vê em cinema, não. Pareciam pessoas. Não eram, mas pareciam pessoas. Era algo indescritível. Meu pai falava muito bem alemão e perguntou para um antigo prisioneiro. Eles eram incumbidos de manter a ordem. Meu pai perguntou ao SS também. O que acontece? O que está acontecendo? Onde estamos? Cala a boca, você está em Auschwitz. Aqui não pergunta, aqui não tem saída. Saída pelo chaminé. Mas sabíamos logo que aquilo não era alto-forno. Outros diziam, deve ser padaria, tem muita gente, deve ser padaria. Aquilo era crematório. Lá se queimavam pessoas 24 horas por dia. Um homem repetia, 18, 18, 18. Quando chegou a hora que um nazista me chamou e perguntou, disse, 18. Pronto, estava junto ao meu pai. Eu não era assim não, gente. Se durante o gueto, durante 4 anos, tomei 5 banhos normais, é muito. Não tinha higiene. Não tinha absolutamente nada. Era só água. Meu corpo estava todo sangrando de tanto coçar. Estava cheio de piolhos em todos os lados. Não era só na cabeça, não. Um horror mesmo, um horror. Para ir de um lugar a outro, demorava um dia, uma noite, às vezes menos. Entramos numa sala grande, mandaram tirar roupa, ficamos completamente nus, horas e horas. E eles andavam lá, médicos, olhando quem tinha uma mancha preta ou branca no corpo. Esse era levado para crematório, para a câmara de gás. Vieram com uma maquininha de cortar cabelo e começaram a cortar cabelo. E aquilo, no seco, simplesmente arrancava pedaços do couro cabeludo. Até a sobrancelha foi cortada. Cortaram tudo. Entramos em uma sala, pensamos que iria sair gás, mas saiu água. Ficamos satisfeitos, de fato deram um pedaço de sabonete, de sabão. Depois de 4 anos, tomei um banho mais ou menos. A água não estava quente, eu bebi, estava gelada. Lá tinha vários antigos prisioneiros que, com um preparado, às vezes eles faziam pó para desinfetar contra piolho. Mas eu, quando estive lá, era um preparado. Em Auschwitz, tinha de tudo, mas não tinha piolho.
Aquele preparado ardia, tanto que se tivesse um mar, mesmo sem saber nadar, me jogaria dentro dele. De tanta ardência. É indescritível a ardência. Nos deram uma calça, um paletó, um tamanco fechado com lona verde e sola de madeira, e um cap do tipo pijama. Entramos em outra sala, procurei meu pai e vi um homem chegando perto de mim. Eu não reconheci meu pai. Era outra pessoa. Imagina como eu era. Quando chegou perto, começou a chorar. Nos abraçamos, estávamos chorando ainda. Abriram a porta e na base de pancada estávamos todos juntos. E na base da pancada, uma parte foi para um lado e outra parte foi para o outro. Entraram com mesa para registrar lá e também apetrecho de tatuar. Do outro lado, mandaram levantar a manga de paletó ou da camisa e começaram a tatuar o número e disseram: de hoje em diante, você é esse número. Você, quando for se apresentar, fala esse número. Não tem nome, não tem nome, não tem outra coisa. Só esse número. Do lado que estávamos, meu pai e eu não fomos tatuadas. Correu logo o boato que seríamos levados à câmara de gás. Essas pessoas que eram tatuadas eram levadas para fábricas e empreiteiras. Trabalho escravo, gente. Até 43 era campo de trabalho também. Fomos levados para campo 2, Auschwitz, Birkenau. Lá eram institucionalizados. 25 pancadas em bunda. As pessoas eram esmagadas. Às vezes os rins saltavam para fora de tanta pancada. Capos, que eram responsáveis pelos castigos e controle de prisioneiros em Auschwitz, nossa vida e morte dependia deles. Matavam mais que SS. Estava na fila para receber aquela sopa que falei, e o capo olhou para mim e disse: já comeu hoje? Já comeu. Quando ia falar alguma coisa, ele disse: está em Auschwitz. 25 pancadas na bunda. Meu pai estava perto de mim, vendo seu filho ser levado à morte. Ele ia falar uma coisa e eu fiz sinal para ele não falar. E não ia levar, senão ele ia levar também. Lá, entre os blocos, havia galpões e cada galpão tinha 800 prisioneiros. Entre esses galpões tinha uma rua que se chamava Rua do Céu. Se uma pessoa parasse lá por engano, poderia ser morta por esse ou capo. E justamente nesta rua que eu estava andando. Estava chorando. Andando há um bocado de tempo e pensava: acabou, ele está me levando por morte. Então apareceu outro capo e perguntou: onde está levando esse saco de merda? Aí ele disse: vou acabar com ele. E outro disse: vem comigo, o que vai fazer com esse merda? Vem comigo que eu vou te mostrar uma coisa. Por que você quer ele? Você tem quantos você quiser aí. Por que você quer ele? Pode pegar qualquer um. Vem comigo, vem comigo. Me deu um pontapé e me deixou lá. Ele podia ter me matado lá mesmo. Poderia ter me levado para onde ia me levar
e qualquer capo que estivesse passando por ali poderia ter me matado. Eu cheguei perto de meu pai, de volta, são e salvo. Eu estava predestinado a sobreviver. Recebemos roupas, calça, camisa, do tipo pijama listrado, que não esquentava nada, com números na camisa e em calça, mas não mais tatuados. Fomos vendidos para uma empreiteira, que fazia fortificações para o exército alemão. Já não pertencíamos mais a Auschwitz, pertencíamos ao campo de Gross-Rosen. Os números nas roupas eram de Gross-Rosen. Eu fiquei em um campo satélite. O trabalho era muito ruim, muito mesmo. A comida era a mesma, só tinha uma diferença, não batiam tanto lá. O médico me pegou e me levou para uma sala. Me arrancou um dente sem nada, sem anestesia. Estava todo ensanguentado. Ele disse, você pode gritar. Depois disse, senta novamente. Vou te arrancar outro dente. Se você gemer, te mato como um cachorro. E me arrancou outro dente. A alma é machucada, gente, e o corpo também. E eu vivo com isso. Novamente, a frente chegou perto do campo. Desta vez disseram, vocês vão à marcha de morte. Todos marcham. Marcha de morte, simplesmente assim. Nós saímos, 800 judeus, 800 prisioneiros. Tínhamos que andar sempre compacto, juntos. Quem saía de formação era fuzilado. Quem ficava para trás não conseguia correr, fuzilado. Ninguém olhava para trás. Dormíamos pelo relento. Uma vez entramos em um estábulo, que era bom. À noite ganhávamos 5 ou 6 batatas. Quem encostava um no outro, fuzilado. Quem se abaixava para pegar um pouco de neve para pôr em boca, para beber água, era fuzilado também. Quem urinava dentro de calça, aquilo congelava e aquilo coçava muito. É impossível de descrever como era andar com esse gelo roçando no carne, porque não tinha mais pele. Às vezes também, para se divertirem,
mandavam fazer de noite fogueira, mandavam tirar roupa e tiveram que ficar segurando a camisa. E os piolhos pulavam, estouravam na fogueira. Eram muitos e se divertiam com isso. E nós estávamos nus. Basta dizer que fomos, em pouco tempo, reduzidos entre 50 e 70 pessoas. Todos foram exterminados andando. Nós sempre andávamos em estradas secundárias, mas de vez em quando nós também andávamos na estrada principal. E víamos muitos soldados correndo para dentro de Alemanha, correndo para frente de batalha. Meu pai disse para mim assim: está vendo, meu filho? A Alemanha está no fim. Em pouco tempo eles vão capitular e guerra vai chegar ao fim. Se não formos fuzilados, talvez você vá sobreviver. Talvez. E se você sobreviver, você nunca vai deixar esquecer o que fizeram conosco. Como homem pode cair tão baixo e deixar fazer isso outro homem? Pessoas talvez vão ter um bloqueio. Não vão compreender que tanta maldade possa acontecer. Mas você conta. Não importa se é criança, se é adolescente, se é adulto, se é idoso, sempre conta. E não deixe esquecer o que fizeram conosco. Talvez não vão poder compreender, mas você sempre conta para se repetir de novo, para não se repetir de novo. Eu disse, pai, vou fazer isso, eu vou fazer isso, para não se repetir novamente. Eu vou fazer isso. Agora ele disse: eu vou sentar, porque eu não consigo mais andar. E quem sentava era fuzilado. Eu disse: pai, se você sentar, sento contigo. Não quero viver sem você, não. Ele disse: não, você tem que andar, você vai sobreviver, você vai conseguir. E eu dizia: pai, eu não vou. Eu não vou. Eu vou ficar contigo onde você for. E quando ele começou a ir para trás, eu estava com ele. Nós sempre estávamos em 5. Se alguém caía, outro tomava o lugar dele. E o homem de lado ouviu, e o homem falou comigo e disse: você quer que seu filho sobreviva? Meu pai disse: é a única coisa que quero. Ele não me deixa, mas eu vou cair. Se eu cair, ele vai ficar comigo, mas eu quero que ele sobreviva. Ele disse: então encosta em mim, encoste em teu filho e vamos andar enquanto pode. E meu pai disse: não vou encostar em vocês não, eles atiram, você não vê? Eles atiram em quem encosta. E ele disse: não, encosta em mim, encosta em mim. Encostei. Meu pai encostou nele. Ele não estava melhor que nós, não estava. Parecia até milagre.
Entramos em uma estação de trem e tinha um trem pronto para sair. Tinha muitos trens lá. Tinha um maquinista e tudo. Nosso comandante requisitou o trem e disse: vai em frente, vai em frente. E o maquinista disse: não sei se tem alemães na frente. E o comandante diga: siga em frente. Éramos 600 e coubemos em um vagão de trem. Um vagão só. Chegamos a um campo que se chamava Flossenburg. Para mim, esse Flossenburg era pior que Auschwitz. Para mim, pessoalmente. Eu vou todo ano nesse campo. Em julho, vou lá para fazer prece por meu pai, por todos que pereceram lá. Em Auschwitz, por exemplo, não tinha mortos no campo. O que vieram eram logo levados para a câmara de gás e em seguida crematório. Outros que morriam de inanição, levados para crematório. Mas lá, crematório não dava vazão. Os mortos estavam jogados no chão, como em gueto, mas pior, estava cheio de mortos jogados lá. Nós chegamos, tinha 2 graus baixo zero. Quando chegamos lá, desse marcha de morte, mandaram tirar roupa, esse pijama, e entramos para tomar um banho. Banho gelado. Saímos, esperamos essa roupa voltar. Disseram que era para desinfetar, mas não desinfetaram coisa nenhuma. Muitos e muitos começaram a cair mortos lá. Esse Flossenburg, além do crematório que não dava vazão, tinha pilhas de gasolina e madeira. Os mortos eram queimados em pilhas. Era um cheiro de carne queimada. Olha, era indescritível, gente. Indescritível. Além disso, tínhamos que ficar horas e horas, bota cap, tira cap, bota cap, tira cap, horas e horas. E parecia que estávamos em manicômio, não parecia nem mais um campo de concentração. Indescritível. Além disso, gaçava disenteria. Disenteria é tipo cólera. Só que tem um remédio, é mais fácil de curar. Mas sem remédio é a mesma coisa que cólera. Isso é muito contagioso e meu pai pegou isso também. Tinha um bloco lá chamado latrina. Pessoas não entravam lá para fazer necessidade. Lá chamada de Sibéria Alemã. Se entrava lá, eu nunca entrei, para não ficar ao relento o tempo todo. Os capos e SS entravam lá e batiam em pessoas. Eu não vi meu pai e vi pessoas correndo. Quando cheguei lá, meu pai, caído no chão, estava todo ensanguentado. Cheio de sangue, fezes, sujeira. Cheguei perto do meu pai. Ele falou meu nome, não me reconheceu mais. Meu pai estava morto. E lá não se podia mexer em cadáver. Quem mexia com cadáver, eles matavam a pauladas. Mas eu não ia deixar meu pai lá. Pedi para me ajudarem. Pessoas me ajudaram. Olha a solidariedade, gente. Sabendo que podem morrer, me ajudaram ainda. Foi levado a um bloco. Meu pai foi jogado entre os mortos.
E quando os piolhos começaram a sair de meu pai, eu vi que meu pai se juntou a 6 milhões de judeus que foram exterminados pelo nazifascismo. Meu pai tinha 45 anos. Era uma pessoa boa, pessoa temente a Deus, inteligente, respeitado antes de guerra, muito respeitador também. Não podia viver porque era judeu. 45 anos lhe tiraram vida. No dia seguinte, meu pai, o crematório não dava vazão, como eu disse. Meu pai foi jogado em pira e esse foi o fim de meu pai. Uns dias depois, 2 ou 3 dias depois, veio ordem que nenhum dos prisioneiros pôde cair vivo na mão dos aliados. O campo tem que ser evacuado imediatamente. Alguns foram novamente à marcha da morte, mas eu fui posto novamente em um vagão e fui levado para uma cidade, Bodensee, perto de fronteira com Suíça, para ser afogado. Eles puseram pessoas dentro de um barco, tiravam as válvulas e pessoas eram afogadas. No meio do caminho fomos bombardeados. Não sei se foram americanos ou ingleses. Muitos morreram. A locomotiva foi avariada e ficamos um pouco tempo lá. Durante o dia e a noite entramos em uma cidade chamada Illingen. Normalmente, quando encontramos os alemães, eles nos olhavam com ódio, com raiva, cuspiam vezes. Mas dessa vez eles choravam, jogavam pedaços de pão, pedaços de linguiça. Não choravam por nós não, choravam por eles. Entramos em um trem só de passageiros. Só que eu estava muito inchado de fome e não podia sentar. Então me sentei em chão. Encostei no encosto, fechei olhos e estava morrendo. Sabia que estou morrendo, sabia. E eu estava em paz comigo. Não sentia fome, não sentia frio, não sentia medo, estava em paz comigo. Sabia que estou morrendo e daqui a pouco estou morto. Ouvi uns gritos, mas não era mais comigo. Estava morrendo mesmo. Senti alguém me cutucar. Abri olhos, estava lá um homem falando uma língua que não entendia. Talvez italiano, mas na época eu não falava português, então não entendi nada. Talvez era mesmo grego. Falou, foi embora. Novamente fechei os olhos esperando o desenlace. Estava morto. Passou um tempo, novamente veio um homem, talvez o mesmo, me catucou, abri os olhos e ele me trouxe um caneco de leite, morno, e disse em alemão, trink, trink, bebe, disse bebe. Eu não pude mais levantar braço. Ele viu que estou assim olhando abobalhado, inclinou minha cabeça e botou aquele leite dentro de mim.
Meu filho hoje é médico, professor doutor em psiquiatria. E quando eu contava de vez em quando isso passava. Mas quando ele começou a estudar e eu contava isso, ele dizia: papai, você tinha que morrer naquela hora. Não sei quanto tempo tinha comido, pesava 28 quilos, com 17 anos. Não sei quanto tempo não tinha comido nem bebido. E ele disse que esse leite deveria ter me matado. Mas foi justamente o contrário. Me senti melhor, porque ele chegou perto de mim. Quem morre de frio ou de fome não fecha pálpebras. Eles, antes de mim, já tinha gente sentada, tudo morta. Ele pegou, chegou perto de mim e me trouxe leite. Até hoje não sei quem foi esse anjo que me ajudou. Chegaram outros garotos lá perto e diziam: os SS fugiram, os capos fugiram, estamos livres, estamos livres. Eu perguntei: tem coisa para comer? Eles diziam que não tinha, que tinha vagão com macarrão. Hoje nós temos, mas eles já tinham isso naquela época, macarrão para cozinhar. As pessoas que comeram antes começaram a morrer de tanto comer esse macarrão. E outros dando diarreia. Estava um horror lá. Foi libertado pelos franceses. Não deram a mínima para nós. Chegaram lá, perguntaram se tinha franceses, tinha uns 4 lá, levaram e nos fomos deixados como se fôssemos lixo. Mas os outros garotos, os alemães, quando iam para frente, eles tinham beliches dentro dos vagões, para não se cansarem quando chegarem. Então chegaram lá e diziam: olha, tem beliches lá dentro, limpos. E sim, tinha um vagão lá dentro com roupa de soldado, de juventude hitlerista. Tirei aquele fedor de cima de mim e botei roupa de soldado lá. Alemães só podiam botar sapato, nem bota porque estava muito inchado, mas já estava limpo. Depois de 5 anos, eu deitei em um lençol limpo, a roupa limpa. Eu estava cheia de piolhas. Claro, não podia tomar banho. Não tinha lugar para tomar banho. Estávamos lá, franceses, depois de 2 dias, voltaram e avisaram que eles tinham que retirar e os alemães iriam voltar. Quem quiser ir com eles pode ir, mas não tem condução. Eu podia ter sorte de estar deitado. Como iria andar para o oeste? 21 quilômetros, gente. Seja o que Deus quiser. Vou ficar aqui, não vou. De madrugada, não deu outra. Voltou no destacamento de SS. Fomos alinhados, os que ficaram na frente do trem, e o oficial disse: vocês saquearam a cidade, são bandidos, vão ser fuzilados. Eu mostrava os pés, estava inchado, sem sapato. Outros também mostravam e diziam: como podemos saquear alguma coisa? Não podemos nem andar. E eles diziam: cala a boca e marche, ou serão fuziladas. Quando já estávamos saindo para entrar em um bosque, veio correndo um pastor protestante, um pastor católico e 2 civis, e começaram a pedir para não sermos fuziladas. Não disseram não pode matar. Matar pode, sangue judeu era barato. Disseram: olha, se vocês matarem gente, os aliados voltando e encontrando gente morta, a cidade será responsabilizada pelo que vocês fizerem. Eles não fizeram nada. Deixa-os que não fizeram nada. Eles não fizeram nada. Entrando na cidade, alguns ficaram em escola, mas tinha bunker contra bombas e acabei entrando lá. E lá, nesse bunker, houve tiroteio. Lá em cima houve bombardeio. Quando acabou, estava tudo quieto. Eu saí, estava livre.
Me parecia que era o único no mundo entre todos mortos. Tinha 17 anos e pesava 28 quilos. Meus dentes estavam soltos, quase não enxergava. Sem pai, sem amigos, sem parentes, sem roupas, sem dinheiro, sem pátria. Sem perspectiva para a futura. Mas mesmo assim eu disse, eu vou sobreviver, eu vou sobreviver. E eu sobrevivi, eu vou viver, eu vou viver. Tinha mais 4 rapazes lá, se juntamos. Procuramos uma sala e franceses não deixavam a gente entrar. Alemães fugiam quando vinham à frente, mas alemães não deixavam a gente entrar. Entramos em sala lá. Estive lá em 2004 e não achei o lugar. E lá ficamos. Ganhamos sopa de franceses, comemos sopa, mas ainda estávamos com fome. Fomos pedir comida em fazendas para saciar a fome, porque tínhamos vontade de comer. Já não mais fome, porque comemos sopa. Saímos, chegamos lá, parecíamos esqueletos. Fomos nos arrastando até que chegamos em fazenda. Não sei se é uma fazenda ou não, não sei. Saiu moça e perguntou o que queríamos, e nós dissemos, nós queremos casca de batata. E ela disse, casca de batata por quê? E dissemos, somos 5 rapazes e precisamos comer. E ela disse, ué, não querem batata? Por que casca batata? Estava tão fora de realidade que pedi casca de batata, não pedi batata. Ela olhou aqueles esqueletos e perguntou, querem um ovo? Dissemos, queremos. Ela disse, vamos entrar. Sentamos lá, não lembrava, não sabia como era um ovo. Sabia que era redonda, com casca, parecido com batata, mas branco, e dentro tinha branco e outras cores. Mas não me lembrava de como era um ovo. Paladar nem se fala. Só depois que ela trouxe, comi. Lembrei depois de 5 anos que comi um ovo. Comemos e começamos com o tempo a ganhar um pouco mais de músculos e começamos a sentir melhor. Cada um tomou seu rumo. Naquela época, a Alemanha era dividida em zonas. Zonas de ocupação. Zona americana, zona francesa, zona inglesa e zona russa. Eu passei por todas elas. Virei garoto de rua. Não tinha onde estar. Dormi em rua. Para tomar banho, pedia em um hotel ou outro lugar para tomar banho. Na maior parte de vezes, não deixavam. Tinha que procurar outro lugar. Para comer, ia em quartéis dos aliados. Davam comida, davam, mas para tomar banho estava muito difícil. Para não ficar sempre na rua, pegava um trem e ia até o final da Alemanha. Quando chegava, pegava outro trem, sem rumo.
para não ficar na rua. Mas na maior parte das vezes, estava na rua. Depois de um tempinho, lado americano e ingleses começaram a fazer campos de refugiados. Aí entrei no campo de refugiados do lado de americano. Lá estava muito bom, não vou dizer melhor, mas estava bom mesmo. Tínhamos comida, tínhamos higiene e a vida começou a voltar normal. Tinha até baile. Mais uma coisa que tinha era que vinha listas de outros campos de refugiados. E às vezes alguém achava um irmão, uma irmã, um primo. Eu achei uma senhora que era muito amiga de meus pais. E nós estávamos juntos em Auschwitz. E eu fui até lá e perguntei na minha mãe. Ela disse que até sair não viu minha mãe. Ela sobreviveu, o marido morreu e filho também. Ela não viu minha mãe. Minha mãe morreu na câmara de gás e queimada em Auschwitz. E meu pai foi também assassinado 3 semanas antes do fim de guerra. Começaram a acabar também com o campo refugiados. Disseram que pode ficar na Alemanha ou Bélgica. Eu quis sair de Europa. Não quis mais ficar em Europa, então podia escolher Estados Unidos, África do Sul, Austrália ou Canadá. Escolhi Estados Unidos. Fiquei lá um pouco. Quando baixou a poeira, eu me lembrei, quando fomos para o gueto, meu pai disse, eu tenho uma irmã em Rio de Janeiro. De fomos separados, depois da guerra, o lugar de encontro será Rio de Janeiro. E disse o nome da minha tia. Eu escrevi uma carta e ela disse, não é possível, eu era o único, mimado, meu pai muito forte, deve ser meu irmão. Não era, era meu sobrinho. Me mandaram passagens, eu vim para o Brasil como turista. Foi amor à primeira vista. Eu não voltei mais. Eu vim buscar parentes e achei familiares. Foi muito bem recebida e não voltei mais. Fiquei no Brasil, trabalhei muito e com o tempo conheci uma moça. Casei com moça, tenho 2 filhos, 3 netos e 2 noras, claro. Hoje sou presidente da Associação de Sobreviventes do Holocausto. Também sou conselheiro do Instituto Interamericano de Fomento, Educação e Cultura. Também sou cidadão benemérito do Rio de Janeiro. Também tenho medalha Pedro Ernesto, maior condecoração do Rio de Janeiro. Tenho uma medalha de honra ao mérito de direitos humanos de B'nai B'rith. E também uma coisa que muito me honra, eu sou avô honorário de uma escola. Esta é minha vida, parte dela, porque também não dá para contar tudo, parte de minha vida. Estava muito pior do que contei, cada vez pior, pior, mas sobrevivi. E hoje tenho todo o direito de ser ranzinza, mal-humorada. Todo mundo me deve alguma coisa. Mas não tem nada disso, não tem nada disso. Eu amo as pessoas, eu gosto muito de pessoas. Eu sempre digo para os jovens que quando chegarem em casa para beijarem os pais,
e dizerem que eles são os melhores pais do mundo. Diga para seus pais, eles são os melhores pais do mundo. Temos que lutar sempre por um mundo bom, justo, fraterno e sem preconceito. Isso é o mais importante. Também, os nazistas dividiram pessoas em raças. Raça ariana, raça judia, raça eslava, raça branca, raça preta, tudo era raça, 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 raça. Não podia ser mais inteligente, mais capaz. Se não era de raça que eles achavam superior, não tinham nenhuma chance. Existem raças sim, é verdade. A raça bovina, raça suína, equina, canina. Esses são raças, e todo racista pertence a essas raças. Principalmente a raça suína. O que existe é apenas uma raça, amigos. É a raça humana. Na raça humana, nós temos brancos, pretos, morenos, louros, mas é uma só raça, raça humana. Eu sou branco, nasci branco, e daí? Isto não faz nenhuma diferença. Nenhuma. O que faz diferença é o que posso fazer bem a outro. Eu sou brasileiro, judeu e parte da humanidade. Muito obrigado.